candidatura de Pablo Marçal. Aí eu pergunto para vocês dois, começando com o professor Wagner Guilherme. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o controle sobre o bolsonarismo ou esse controle nunca existiu, de fato, na opinião de vocês? Começando com o professor Guilherme. Eu acho que, bom, é claro para nós que o bolsonarismo é muito maior do que Bolsonaro e é um movimento que tem suas contradições e que tem suas disputas internas, mas eu gostaria de voltar ao que estava dizendo o professor nessa análise importantíssima sobre a lógica da economia da atenção e da economia digital. Sim, essa coisa de que, bom, estou vendo esses cortes, quero aprender mais e mais e mais, mas eu insisto, tem uma coisa anterior, que é a trajetória mesma do Pablo Marçal, que é brilhante no mundo digital, que construiu para ele um lugar. Para nós, no Deep Lab, a ideia de precariedade é fundamental para entender o mercado digital brasileiro, porque a gente está falando com pequenos empreendedores que estão em situações de pobreza, mas que imaginam mudar de vida por meio das redes sociais, por meio do trabalho digital. Para essas pessoas, o Pablo Marçal é uma pessoa muito relacionável, elas conseguem se ver no Pablo Marçal. Tem trajetórias de vida muito parecidas, provavelmente já assistiram alguma outra live do Pablo Marçal, consumiram um ou outro produto do Pablo Marçal, conhecem pessoas que foram alunas, pessoas próximas. Então tem esse lugar do Pablo Marçal de uma pessoa que emergiu, uma pessoa que saiu de uma situação de pobreza, de uma pessoa que conseguiu construir um lugar, se produz enquanto uma branding, né, uma brand. Então, essa ideia da marca, que é tudo em inglês, né, esse universo, quando ele fala, faz o M, enfim, é a marca, é quem ele se tornou. Então, tem um lugar de que eu consigo me ver nele, eu consigo me ver nessa trajetória de sucesso. Se essa trajetória de sucesso foi possível, a minha também é. Mas isso, de um outro lado, tem mostrado cada vez mais um Bolsonaro tentando tomar as rédeas do bolsonarismo na capital paulista, e não sei se está conseguindo. Mas, de outro lado, você também tem o Pablo Marçal fazendo avaliações muito lúcidas. Se, de um lado, ele ataca dizendo eu te dei 100 mil reais, e que chama o ex-presidente de quadrilheiro, de outro você tem um vídeo recente dele mostrando, né, todas as vezes que ele disse que ele era super a favor do Bolsonaro e diz, olha, existem pessoas que querem que a gente brigue, mas a gente não vai brigar, a direita não tem um dono, a gente precisa somar, e minha admiração pelo senhor se mantém, apesar das rusgas, estaremos juntos, eu sei que você não pode me apoiar fortemente, porque há acordos com... E é isso, né? Ele marca isso, há acordos com Nunes, eu sei disso, mas estaremos juntos em espírito, em blá, blá, blá. Então, de um lado, você tem o Bolsonaro tentando recuperar o controle do bolsonarismo na capital paulista, de outro lado, você tem o Pablo Marçal que ataca, mas sabe que tem um limite para esse ataque. Porque o Bolsonaro ainda fala com uma base muito importante e que se o Pablo Marçal quer resolver essa eleição em primeiro turno, como ele está dizendo, né, mas se ele quer chegar no segundo turno, ele não pode se distanciar dessa base. É a maneira como eu vejo. Não pode destruir essas pontes. Professor João César, para finalizar então aqui a nossa análise, infelizmente o tempo é curto, queria perguntar para o senhor que desafios então Pablo Marçal impõe para os adversários, né? Porque ele vai jogando ali as armadilhas, o bolo já caiu em algumas, né? O prefeito Ricardo Nunes também, né? Como é que os outros adversários vão precisar se comportar diante aí de um candidato que vai para o tudo ou nada, né? Imprevisível, ao mesmo tempo que a gente sabe também alguns métodos que ele já vem colocando, mas enfim, é uma eleição realmente desafiadora, não só para a justiça, mas também para os adversários. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu recomendar, eu li ontem uma entrevista muito importante da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, publicada no UOL, em que o ponto principal da entrevista, dentro do que nós estamos conversando, é a ideia de que, por assim dizer, independentemente do resultado propriamente eleitoral, o Pablo Marçal já é o grande vencedor das eleições, porque bem ou mal nós estamos aqui falando dele, e todos estão falando dele. Isso, do ponto de vista da economia digital, isso é puro petróleo. Mais do que petróleo, é ouro líquido que vai cair na conta dele em algum momento. Agora, vamos lá. Então, Bolsonaro, como reagiu ao Pablo Marçal? Vou ser bem breve. Acho que é muito importante compreender uma modificação interna no bolsonarismo que nem sempre é óbvia. Eu proporia, telegraficamente, que em 2018 o Bolsonaro foi o maior fenômeno político da história da nova república, iniciada com a redemocratização em 1985.
embora nada possa ser mais distante da minha posição política do que o Bolsonaro, nem sequer o presidente Lula, em 2002, ofereceu um fenômeno político similar ao do Bolsonaro em 2018. Em 2018, o Bolsonaro não somente se elegeu com uma larga vantagem no segundo turno em relação ao Fernando Haddad, o Bolsonaro elegeu inúmeros, mas inúmeros em todo o país, deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores, que a única coisa que fizeram foi se associar ao Bolsonaro. É o maior tsunami político da história da nova república. 1. 2. Em 2022, proponho, isso não foi percebido, o fenômeno se inverteu. Isto é, o Bolsonaro, em 2022, foi o maior derrotado da história da nova república. Assim como em 2018 ele havia sido o maior fenômeno, em 2022 ele transformou-se no maior fracasso individual da nova república. Como assim? É o primeiro presidente que não é reeleito, desde Fernando Henrique Cardoso, como o estatuto é estabelecido. Mas não apenas isto. Ele não foi reeleito tendo aparelhado a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, tendo rompido todos os tetos de gasto para comprar votos. Ele não foi apenas não reeleito. Ele não foi reeleito apesar de todos os crimes que cometeu. Em 2022, se o Bolsonaro foi o maior fracasso da história da nova república, do ponto de vista político-eleitoral, a força política que realmente venceu as eleições de 2022 foi o bolsonarismo. Ele chega ao segundo turno porque ele é empurrado pelo bolsonarismo, ao passo que em 2018 todos foram eleitos ao seu reboque. Isso é fundamental, professor Wagner. Isso quer dizer, na verdade, que nós estamos assistindo, desde 2022, a um esvaziamento constante da figura do Bolsonaro. O que não significa, isso é muito importante, não significa em nenhuma circunstância um declínio do bolsonarismo enquanto força aglutinadora de tendências conservadoras e reacionárias da sociedade brasileira que remontam ao Brasil colônia. 1. 2. Pablo Marçal. Eu acho que eu devo ter sido a primeira pessoa, agora que nós já tínhamos feito isso antes, no ICL, mas eu devo ser uma das poucas pessoas de esquerda que dizem, sem ter que pedir desculpas, que no mercado digital brasileiro, o Pablo Marçal é um fenômeno, ele é um mito no mercado digital brasileiro. E o professor Wagner deu explicações muito interessantes do canal de identificação com uma parcela significativa da população, identificação potencial. Agora, vamos lá. Tudo que ele faz no mercado digital e obtém um sucesso inaudito, na esfera política, no Código Eleitoral, são crimes. Por exemplo, uma estratégia que o Pablo Marçal fez, inspirada num mito, num herói internacional dos incels, dos NCAPs, dos celibatários involuntários, dos anarcocapitalistas, que é uma dupla de irmãos, mas o mais conhecido é o Andrew Tate. Certamente o professor Wagner tem larga familiaridade com Andrew Tate. O Andrew Tate, ele revolucionou o mercado digital mundial quando ele criou uma estratégia. É que ele paga para as pessoas fazerem para ele tráfego não impulsionado, mas orgânico, isto é, ele começou a pagar para que jovens, nas suas casas, sem profissão, sem autoestima, sem namorada, sem perspectiva, essas pessoas começaram a fazer cortes do Andrew Tate e começaram a ganhar dinheiro real. O que o Pablo Marçal fez? Trouxe o modelo para o Brasil. O Pablo Marçal tem entrevista em que ele diz: eu peço para as pessoas entrarem no Discord, que é um aplicativo. O Discord, você entra, o Discord ensina de maneira muito fácil a fazer cortes. Então o Pablo Marçal já deu entrevista dizendo: eu faço uma competição interna, as pessoas produzem cortes do meu conteúdo e os melhores cortes eu pago. Quais são os cortes que ele mais paga? São os cortes negativos, os polêmicos, os que geram controvérsia, os que aumentam as visualizações. Isto é, o Andrew Tate inventou algo genial. Ele, Andrew Tate, se reinventou como se ele fosse uma plataforma. Olha, eu estou aqui, Andrew Tate, faça cortes de mim como você quiser. Pode ser polêmico, eu posso estar dizendo uma besteira, pode ser negativo sobre a minha pessoa. Se circular muito, eu pago. Na esfera digital, não existe legislação
que sequer conceba a possibilidade de punir isto, porque o usuário é livre para ver o que ele quiser. Na esfera política, isso rompe com regras elementares do Código Eleitoral. Isso quer dizer abuso de poder econômico. Isso quer dizer inserir pessoas na campanha que não podem ser inseridas. Isto quer dizer fazer campanha antes, depois, fora do prazo. Isto quer dizer cometer crimes contra a honra alheia. A quantidade de crimes que o Pablo Marçal está cometendo nesta eleição só é superável pelo êxito que ele tem no mercado digital. O que acontece, então, é que o mundo da política não está preparado para que a economia da atenção faça esse ataque cerrado às estruturas da política. O que é necessário? Agora eu posso concluir. Depois de ter reconhecido todos os méritos do Pablo Marçal, depois de concordar com o professor Wagner em relação à identificação, o Pablo Marçal, na área da política, é um criminoso serial. A candidatura dele precisa ser impugnada, ele tem que se tornar inelegível. Por quê? Porque se nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, acabou de vez qualquer possibilidade de polis neste país. Perfeito, professor César. Queria agradecer muito também ao senhor, também ao professor Wagner Guilherme, pelos pontos importantíssimos, cruciais que vocês trouxeram hoje aqui para a gente, né? 2 aulas, na verdade, para a gente entender o atual momento, não só político, mas também econômico do nosso país. Muito obrigado, já deixo o convite para a gente travar aí novas discussões sobre esse tema. Muito bom dia, até a próxima.